Meus irmãos, muito bom dia para aqueles com quem eu ainda não falei. Mais uma vez, eu louvo a Deus por poder estar aqui. Ficaram sem mim 2 meses, agora tem que me aturar 2 semanas seguidas. Mas, a sério, é uma alegria muito grande, é uma bênção muito grande para mim estar aqui. Tenho a certeza de que eu sou ministrado quando eu venho aqui, eu sou abençoado quando eu venho aqui, fico feliz por poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com os irmãos. Nós hoje, irmãos, vamos terminar uma pequena série que se compõe de 3 sermões que fala sobre a atuação de Deus nas nossas vidas. Primeiro nós falamos em Malaquias, isso ainda em janeiro, nos apresentando, Deus se apresentando para nós como nosso Pai. Semana passada eu estive aqui a falar com os irmãos sobre Deus como o nosso pastor, como o nosso provedor, aquele que cuida de nós. E hoje nós vamos ver o Senhor como nosso protetor, como aquele que é soberano sobre as nossas vidas e nos defende, nos protege, nos ampara em todas as situações. Para isso, eu vou convidar os irmãos que nos ponhamos de pé para proclamar a palavra do Senhor, que está no Salmo 46. Conseguiu? Olha, os irmãos têm um operador de audiovisual que é uma bênção. Cheguei na última hora com um pedido para ele e ele conseguiu aqui conseguiu desenrascar e aproveitou para nos presentear com o Salmo 46 aqui. Então, eu vou pedir para fazermos essa leitura de uma maneira peculiar. Nós vamos ler da seguinte forma. Os irmãos vão ler os 3 primeiros versos, eu vou ler mais 3. O 7º é com os irmãos. Depois eu leio mais 3 e o último é com os irmãos outra vez. Ou seja, eu vou ler 4, 5, 6, 8, 9 e 10. O resto é com os irmãos. E eu vou explicar depois como é que funciona isso. Tá bem? Vamos proclamar a palavra do Senhor no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transformem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua cabeça. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros. Faltou? Então, só um minuto. Queima os carros e destrói com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Que alegria, Senhor. É como corpo de Cristo, como filhos teus, em uma só voz, proclamar as tuas bênçãos, proclamar o teu poder, exaltar o teu nome. Abençoa, Senhor, o teu povo nesse momento. Instrui-nos com a tua palavra. É o que pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Podemos nos assentar. Esse salmo, irmãos, ele é um salmo de júbilo, é um salmo de comemoração, um salmo de louvor ao Senhor como o vitorioso na guerra, como aquele que protege o seu povo. E por que é que eu pedi que nós fizéssemos a leitura desse salmo dessa forma? Porque assim, nessa alternância, ele era cantado
na congregação dos filhos de Israel. Era um jogral, era uma leitura responsiva, na verdade um canto responsivo, porque os salmos eram um inário do povo de Deus, então cantava-se esse salmo dessa forma que nós fizemos. A congregação cantava 3 versos, a primeira estrofe, o líder de culto cantava mais 3, o coro, que é o verso 7, ficava novamente com os irmãos, mais uma vez 3 versículos, a última estrofe com o líder de canto, e outra vez o coro, fechando com a congregação cantando junto. É uma alegria poder lembrar as palavras desse salmo, que vem sendo cantadas há mais ou menos 2.500 anos. 2.500 anos. Tem noção de como é lindo nós lembrarmos que tem uma história por trás desse salmo? Vamos começar a entender um pouquinho sobre esse salmo, olhando a vida de alguém que escreveu um hino baseado nele. Martinho Lutero. Um dos hinos mais famosos do cristianismo, acho que todos aqui vão conhecer, é o hino Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, refúgio e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. E esse hino foi composto por Lutero com base no Salmo 46. Isso a maior parte das pessoas sabe. O que não sabem é como é que isso foi escrito. Por que é que isso foi escrito? Lutero, antes de conhecer a verdade da palavra de Deus, era uma pessoa muito mística, muito supersticioso mesmo. Acreditava em sinais, acreditava em livramentos miraculosos através de santos. Ele entrou para o mosteiro porque ele fez um voto a uma santa, não me lembro agora qual foi a santa, no meio de uma tempestade terrível em que ele foi pego no meio de um campo, uma tempestade de raios, e ele fez uma promessa dizendo que se aquela santa livrasse ele daquela tempestade, ele se dedicaria ao Senhor como um monge. E a vida dele foi poupada e ele foi para o mosteiro. Daí para frente, ele passou a viver, tentando viver para Deus daquela forma que ele entendia, só que ele tinha um medo terrível, terrível. Ele tinha um medo de ir para o inferno. Os tormentos do diabo, porque aquela noção de que o diabo é o senhor do inferno, nós sabemos que não é. O senhor do inferno é Deus. O inferno está preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas ele tinha muito medo do inferno. E mesmo dentro do mosteiro, as pessoas que o ouviam durante a noite passavam perto da cela, do claustro dele, e escutavam Lutero aos gritos, lutando imaginariamente contra o diabo. Ele chegava a se flagelar, porque ele achava que seria a única forma de ele ter o perdão dos pecados dele para evitar a condenação do inferno. Ele se confessava, de acordo com a tradição católica, tantas vezes que nem o confessor dele o suportava mais. Ele pedia perdão por ter esquecido de pedir perdão no dia anterior. Se ele fazia a confissão dele de manhã e à tarde ele lembrava que tinha que ter confessado um outro pecado qualquer, ele tinha que ir pedir perdão no confessionário, não somente pelo pecado, mas por ter esquecido de se confessar. A vida dele era atribulada, porque ele não conseguia ter certeza de que ele estava livre das penas do inferno. Sobre uma coisa ele estava certo. Não se pode tirar esse mérito dele. Ele sabia, tinha plena consciência de que sozinho o homem não se podia salvar. Sozinho o homem está condenado à perdição. Mas ele não conseguia perceber, por falta de conhecimento da palavra de Deus, que nós temos o livramento garantido através do sangue de Jesus. Isso ele só foi conhecer quando estava a estudar, dentro do seminário onde ele dava aulas, o livro de Romanos.
Por exemplo, no versículo 17, capítulo 1, versículo 17, quando Paulo diz que o justo viverá pela fé, e não pelas ofertas, não pelas obras, não pelas penitências que eram tão famosas naquela época. Também o capítulo 5, quando diz que, justificados por Cristo, nós temos paz com Deus. A partir do momento em que ele conheceu essa verdade, a vida dele foi transformada, ele passou a ter certeza da segurança dele com Cristo, do perdão dos pecados dele com Cristo, e começou a ensinar isso. Só que isso se tornou tão revolucionário, porque desfazia a ideia de que a Igreja Católica era infalível e de que o perdão tinha que ser comprado com ofertas e com indulgências, que a Igreja Católica se levantou contra isso e Lutero acabou sendo convocado para uma assembleia chamada a Dieta de Worms, uma cidade na Alemanha, em que ele tinha que se retratar, pedir perdão pelos ensinos errados que ele tinha divulgado. E isso aconteceu em 1521. Se eu não me engano, foi 1521. E ele sabia, por experiência de outros que já tinham morrido ao defender doutrinas de reforma dentro da igreja. João Hus, por exemplo, morreu na fogueira por ter se levantado contra doutrinas da Igreja Católica. Ele sabia que naquela assembleia a vida dele estaria em risco. Ele podia ser condenado pela Igreja Católica à morte. Diante desse quadro, diante desse risco, da necessidade de ele se levantar para defender a sua fé diante de uma igreja que poderia matá-lo, foi ali que tudo indica que ele escreveu o hino Castelo Forte é o Nosso Deus. Ele se sentia seguro em Deus, mesmo diante de risco da própria vida, ao defender a sua fé. Então, hoje, quando nós cantamos Castelo Forte é o Nosso Deus, nós podemos nos lembrar disso, que mesmo com a vida dele por um fio, Lutero não vacilou e ele disse, a menos que pelas Escrituras eu seja provado errado, esta é a verdade em que eu acredito, eu não vou me retratar e que Deus me ajude. Lutero não foi morto naquela ocasião, não foi preso, embora não tenha sido por falta de tentativas. Houve atentados, inclusive, contra a vida de Lutero. Mas ele se refugiou. Enquanto estava refugiado, ele traduziu a Bíblia, o Novo Testamento, para o alemão. O povo não tinha acesso à Bíblia, era tudo em latim, então só isso já foi uma revolução gigantesca. E ele hoje é lembrado como um dos grandes reformadores da Igreja Protestante, porque o Senhor o manteve mesmo diante de todos os perigos. Eu vou ter que me ajeitar hoje com o papel, porque eu esqueci o meu tablet em casa, peço desculpas aos irmãos. E eu ainda estou a ler numa tradução automática aqui, depois eu conto a história. Agora nós vamos entender um pouco os elementos desse salmo. Aqui eu fiz algumas divisões. Encontrei várias maneiras diferentes de abordar esse salmo e vou trazer uma delas para os irmãos aqui. O primeiro verso, ele diz o seguinte, proteção completa. Podem perceber que o verso 1 do Salmo 46 trata o assunto principal do salmo. E os restantes versos exemplificam, explicam, dão contexto. Mas o assunto principal do Salmo 46 é Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tribulação. E percebam aqui como a proteção de Deus, de acordo com o salmista, não é apenas completa, ela é progressiva. Primeiro, Deus para nós é um refúgio. O que é um refúgio? O lugar onde nós nos escondemos. Nos escondemos para não sermos encontrados. Então, a primeira fase da proteção de Deus é quando Ele nos esconde
dos perigos, das tentações, das perseguições, do que quer que seja. E nós não somos encontrados, nós não somos sequer vistos. Aquilo passa de largo de nós. Só que existe a segunda etapa, porque às vezes nós somos encontrados pela angústia, pela tribulação. E nesse momento, Deus é uma fortaleza, é um castelo forte, que impede, as muralhas impedem que a tribulação chegue até nós. Só que, como em qualquer guerra, às vezes as muralhas são quebradas e o inimigo chega até o interior do castelo, até o interior da fortaleza. Nesse momento, a proteção de Deus se amplia mais ainda e ele vira socorro para quando nós somos atingidos pela angústia, pela tribulação. Isso nos ensina duas coisas. Primeira, estar diante e debaixo da proteção de Deus não é garantia de que nós estamos 100% livres de problemas. Nunca foi e nunca será. Só no dia de Cristo, aí sim. Mas enquanto nós vivemos nesse mundo, mesmo estando debaixo da proteção de Deus, às vezes os problemas nos atingem. E eu não estou a dizer nenhuma novidade para ninguém, porque afinal de contas eu acho que todos nós aqui temos problemas, mesmo sendo filhos de Deus. E a segunda coisa que esse versículo nos mostra, para cada tipo de ataque que nós sofremos neste mundo, Deus tem a proteção equivalente e suficiente para nós. A proteção de Deus é abrangente, é completa e é suficiente para nós. E aqui, irmãos, eu gosto de pensar imediatamente, depois desse verso, na promessa que Cristo nos fez. Mateus 28, verso 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem é a nossa fortaleza? Quem é o nosso socorro? Quem é o nosso refúgio? É Jesus Cristo. Amém? E aqui eu já paro para fazer uma pergunta de aplicação para os irmãos. No meio dos meus problemas, no meio das minhas aflições, que não são poucas, as de nenhuma de nós é pouca, eu consigo perceber a presença de Deus? Ou será que há aqueles momentos em que eu acho que estou sozinho? Deus me desamparou? Isso é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos, porque Deus não se ausenta, mas nós, às vezes, somos tomados pelo problema e não conseguimos perceber a presença de Deus. O único que pode dizer realmente que Deus o desamparou foi Jesus Cristo. Naquele momento em que o peso do pecado, do nosso pecado, caiu sobre ele, houve o distanciamento entre o Filho e o Pai. E aí Jesus disse, meu Deus, por que me desamparaste? Nós não podemos repetir essa frase, porque Deus não nos desampara. Deus não nos deixa sozinhos. O verso 2 e o verso 3 continuam com o Salmo falando de alguns dos problemas que acontecem no mundo. E aqui, esses dois versos mostram um mundo em colapso. Percebam. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes se afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. É o caos. E não somente é o caos da criação. Os maiores e mais poderosos elementos da natureza, as montanhas, os mares, em completo descontrole. Mesmo nessa situação, o salmista diz que nós não vamos temer. Mas aqui ele está a dizer que, mesmo que a criação se revolte contra o Criador, mesmo que a aparência das coisas seja tal, que toda a ordem que nós conhecemos se desfaça. Onde é que já se viu uma montanha tremer e se jogar para dentro do mar? Isso não é uma coisa natural de se ver. Uma tempestade? Sim, talvez. Seca? Com certeza. Mas um monte se transportar para o meio do mar? Isso é sobrenatural.
Isso é contra a ordem daquilo que Deus criou. E automaticamente, mesmo que se pode perceber aqui mesmo que tudo pareça estar fora do controle de Deus, e afinal de contas o Criador não teria mais poder sobre a sua criação, mesmo assim nós não temeremos. Mas como? Como funciona isso? Numa situação dessa, realmente a criação estaria fora do controle do Criador? A resposta está na própria Bíblia. Vamos entender um pouco como é que funciona isso. Êxodo 19, verso 18, vai mostrar um pouco do que é esses montes a tremer em fúria. E por que isso acontece? Êxodo 19, verso 18. Aqui, Deus estava a falar com Moisés, no Monte Sinai, diante da congregação do povo de Israel. Todo o Monte Sinai foi coberto com fumo espesso, porque o Senhor Deus havia descido sobre ele em chamas de fogo. A montanha fumegava pesadamente, como se fosse uma enorme fornalha viva. A montanha inteira tremia violentamente. Ou seja, tempestade, tsunami, montanhas a tremer, isso é tão somente a manifestação do poder de Deus sobre a natureza. Sozinho, isso não acontece. Água, a tempestade, o tsunami. Por que isso pode acontecer? Mateus, capítulo 8, verso 26 e 27. Esse texto também é muito conhecido nosso. Mateus 8, 26 e 27. Não, peço desculpa. Ele, Jesus, lhes respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O vento se levanta? O mar se levanta? O meu Deus os repreende, chama a atenção do mar, chama a atenção do vento, e eles se acalmam. Então, ainda que as águas se agitem, ainda que venha um maremoto, o Senhor é maior do que tudo isso, e por uma palavra, aquilo tudo se aquieta. Não temeremos. Montanhas que se jogam para o meio do mar? Vamos de novo para Mateus 21. Se uma montanha se jogou no meio do mar, é porque alguém de muita fé e muito fervor passou por ali. Vamos lá ver isso? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. Até os elementos da natureza saindo do seu eixo, nada mais é do que a manifestação do poder de Deus sobre a vida dos seus filhos. Não temeremos. E não somente isso, irmãos. Palavras do próprio Jesus. Mateus capítulo 10. Jesus estava a enviar os seus discípulos em missão para preparar o caminho e começar a pregar o evangelho. E nesse capítulo, ele diz uma série de tribulações que os discípulos iriam passar. Seriam odiados, seriam julgados, escarnecidos, jogados à prisão, comparecer diante de governadores, seriam odiados pela própria família. Mas ele diz o seguinte, no verso 26, portanto, aliás, a metade do verso 25, se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos de sua família.
Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Mais à frente, verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mais uma vez, verso 31. Portanto, não temais, valeis mais do que muitos passarinhos. Quando a Bíblia repete alguma coisa, é porque é importante. Em verdade vos digo. Amém, amém. Esse é o que está no texto bíblico. Não temais, não temais, não temais. Santo, santo, santo. Em todo momento, quanto mais a Bíblia repete alguma coisa, mais importante aquilo é. Aqui Jesus fala não temais 3 vezes, para 3 aspectos diferentes. Aqueles que se levantam contra o nome de Deus. Aqueles que chamam o dono da casa Beuzebu. Outro, não temam aqueles que podem fazer mal ao teu corpo, mas não podem fazer mal à tua alma. Terceiro, não temam, porque vocês têm valor que foi dado a vocês diante de Deus. Não temeremos. E não somente nesses textos, Jesus fala em vários outros lugares. Tem de bom ânimo, não se turbe o vosso coração. Sempre a mensagem de Cristo é uma mensagem de segurança, de proteção. Os seus filhos, seu povo seria resguardado sempre. E aqui já temos outra aplicação. Qual é a minha reação quando o mundo parece estar de pernas para o ar? Porque às vezes fica. Passa aquelas fases na nossa vida em que só falta mesmo eu cair com a cabeça no chão. O emprego dá errado, a família dá errado, o carro quebra, a casa dá um problema elétrico. Sabe aqueles dias em que parece que tudo dá errado? Qual é a minha reação? Eu culpo Deus? Eu cobro de Deus? Ou será que eu consigo compreender que quem está no controle de tudo é Deus e não eu? Quem sabe de tudo é Deus e não eu. Eu não preciso saber de tudo, porque se eu souber de tudo, eu sou Deus. E eu nunca serei. Nem na vida eterna eu não vou saber tudo. Então por que eu tenho que saber a razão de tudo que me acontece de errado em algum momento? Quando eu me coloco numa posição de querer saber tudo, quem é que está querendo subir ao trono? Eu. O que me basta não é saber tudo. O que me basta é a consolação de Deus no meio da tribulação. O socorro bem presente de Deus na minha angústia. O verso 4, 5 e 6 mostra um outro aspecto. Verso 2 e verso 3 fala do caos na natureza, caos na criação. 4, 5 e 6 fala do ambiente político, das nações que se levantam contra o Senhor. Vamos dar uma olhada nisso. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. É interessante como o verso 3 termina com caos completo nos elementos da natureza. A água em tempestade. Mas o verso 4 fala o quê? É um rio que alegra a cidade de Deus. Aquilo que para nós é uma tempestade sem tamanho, para Deus é um curso de água. Aqueles problemas que para nós são devastadores, para Deus são menos do que uma preocupação. Menos do que uma preocupação. Na verdade, a água aqui estava a alegrar a cidade de Deus.
E não somente isso. Deus está no meio da cidade. Ela não vai ser abalada. Só que essa cidade também existe um outro aspecto dela. Naquela época, as maiores cidades, as mais importantes cidades, eram cortadas por rios, ou eram à beira de rios. A capital do Egito, na época, era Tebas, tinha o rio Nilo. Babilônia era à beira do rio Eufrates. Nínive, à beira do rio Tigre. Damasco tinha 2 rios, Abana e Farfar. Mas Jerusalém não tinha rio. Normalmente nós pensamos em Jerusalém como o Rio Jordão. Só que o Rio Jordão fica a quilômetros de distância. Quando se fazia sítio, quando se fazia cerco a Jerusalém, uma das primeiras coisas que acabava era a água. Então essa cidade de Deus que está a ser mencionada aqui no Salmo não é a Jerusalém terrena. É a cidade de Deus nos céus. A morada do trono de Deus, onde ele se assenta para reinar. Estando Deus no meio dessa cidade, nada abala. E vão perceber que logo depois mostra tentativas de os reinos se levantarem contra o poder de Deus. No verso 6, as nações se enfurecem, os reinos se abalam. Como? Em ataque contra Deus, contra a cidade de Deus. Mas ele levanta a sua voz e a terra se derrete. A terra se derrete, Monte Sinai fumegando, manifestação do poder de Deus. Então, irmãos, a segurança de Deus parte do trono de Deus. Desce de lá para nós. E outra, mais uma coisa relativa ao ambiente de guerra. Ataques às cidades normalmente aconteciam no início da manhã. Rompeu a luz, os exércitos entravam para tentar romper os muros, fazer rampas, subir através de escadas para passar pelas muralhas de uma cidade. Mas a vigilância de Deus começa quando? Deus a ajudará desde o amanhecer. Ou seja, o ataque começou, Deus já está lá a proteger a cidade. A proteção de Deus é rápida. Deus não se demora a proteger o seu povo. Nós vamos pular o verso 7. O verso 7 vai ficar para o final. Verso 8. Do 8 ao 10. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aqui, irmãos, nós vemos o Senhor vitorioso. O Senhor que acaba com a guerra. E acaba com a guerra de uma forma completa. Porque a paz que ele estabelece vai até os confins do mundo, como diz o verso 9, e não somente isso, ele acaba com os recursos para promover novas guerras. Quebra a lança, despedaça o arco e queima os carros no fogo. Não tem mais como as nações tentarem fazer guerra depois que o Senhor estabelece a paz. Essa paz física vai ser atingida no dia de Cristo. Só que nós podemos viver em segurança de que esse é o Senhor que toma conta das nossas vidas. E aqui, os irmãos podem ver que a impressão que dá é de um cenário de terra, de conflito resolvido. Há estudiosos que dizem que esse salmo pode ter sido composto depois da vitória do rei Ezequias sobre Senaqueribe. Não sei se os irmãos conhecem essa história. No livro de 2 Crônicas está relatado, no capítulo 32, e também no livro de Isaías, no capítulo 37. Senaqueribe era o imperador da Assíria, que naquela época era o maior império daquela região. Era uma máquina de guerra.
E o imperador Senaqueribe reuniu todas as nações que estavam debaixo do seu império para fazer uma campanha de conquista. Todos aqueles que não estavam sob o domínio assírio estavam sendo sistematicamente invadidos e destruídos. Israel, o Reino do Norte, já tinha sido invadido. Isso aconteceu no ano 722 a.C. Quando Senaqueribe tenta atacar Judá, o Reino do Sul, Israel já tinha sido tomado. Isso foi antes da invasão babilônica, tá? E agora que Senaqueribe já tinha passado pelo Reino do Norte, já tinha destruído o Reino do Norte, de uma forma tal que eles nunca mais se restabeleceram. O povo foi misturado, o Reino de Israel nunca mais se recompôs. Ele chegou às portas de Judá. E ele se levantou, o próprio rei, diante da cidade, a fazer ameaças contra o povo de Judá, contra a cidade de Deus e contra o próprio Deus. Ele disse o seguinte: que o vosso rei não vos engane a dizer que o vosso Deus vai vos socorrer. Não há Deus que vos tire das minhas mãos. Essa foi a mensagem de Senaqueribe para o povo de Judá. Ezequias, que era o rei naquela época, rasgou suas roupas, deitou-se no pó, orou ao Senhor, clamou por livramento, pediu que o nome de Deus fosse vindicado naquela hora, porque aquela ofensa não era só contra a cidade de Jerusalém. Senaqueribe estava a se levantar contra o próprio Deus, dizendo que ninguém, Deus nenhum, ia livrar o reino de Judá, ia livrar a cidade de Jerusalém. E vamos ver a resposta que Deus deu para esse rei. Isaías capítulo 37. Nós vamos ler a partir do verso 33. Do 33 até o 38. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem virá diante dela com escudo ou fará cerco contra ela. Voltará pelo mesmo caminho de onde veio, mas não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Pois eu defenderei esta cidade e a livrarei por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 no acampamento dos assírios. E quando os restantes se levantaram de manhã cedo, todos eles estavam mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu, voltou e foi viver em Nínive. Sucedeu que, enquanto ele adorava no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esar-Edom reinou em seu lugar. Judá venceu uma batalha sem sequer levantar uma espada, sem atirar uma flecha, contra a máquina de guerra mais poderosa que havia naquela época. Um rei que havia mastigado as 10 tribos que ficavam no norte. Mas o Senhor falou: aqui não. Aqui ele não entra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse aquietai-vos aqui, em algumas traduções, eu gostei muito da Nova Versão Internacional nesse momento. Porque esse aquietai-vos diz ela que é especificamente relativo à batalha. Parem de lutar. Essa batalha é minha. Eu sou Deus. Eu vou lutar no lugar de vocês. Eles não se levantaram. Quem se levantou foi o anjo do Senhor para ferir o exército de Senaqueribe. Muitas vezes, meus irmãos, as nossas batalhas não são nossas.
E nós tentando pegar as coisas nas nossas mãos, acabamos por piorar a situação, ao invés de confiar no Senhor, que é maior do que todas as circunstâncias, que é maior do que todos os exércitos, que é maior do que todas as tribulações, e que diz: fica quieto, agora é a minha vez de agir. Muitas vezes nós precisamos confiar nele e na providência dele, ao invés de meter as nossas mãos no assunto e acabar piorando tudo. Quantas vezes na minha vida, e eu acredito plenamente que na vida dos irmãos, eu não sei como, mas o problema foi resolvido. Algum de vocês já falou isso alguma vez na vida? Eu não fiz nada, mas quando eu acordei de manhã, o problema estava resolvido. Quem será que resolveu? Para concluir essa mensagem, eu deixei o coro por último, o refrão, o verso 7 e o verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso é cantado como refrão, como verso repetido, justamente para ficar na mente. E olhem como é bonito. O Senhor dos exércitos está conosco. Aqui nós estamos diante daquele que estende a paz por todo o mundo conhecido. Aquele que é poderoso não só sobre o povo de Israel, mas que é exaltado em todas as nações. Como eu disse hoje mais cedo, em Isaías 37 também fala: verão que eu sou Deus e não há outro. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua jurará. Esse é o Senhor dos exércitos. Esse é o Senhor de todos os exércitos, não é só do meu exército. É o Senhor que será reconhecido em toda a terra. Ele está do nosso lado. Ele é o nosso protetor. Nós podemos fraquejar às vezes. Nossa fé vacila muitas vezes. Nós somos humanos, somos falhos. Ficamos com os olhos fechados às vezes. Mas a proteção de Deus não falha. A batalha, a principal das batalhas, já foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Essa certeza nós podemos ter sem um fiapo de dúvida. Nós estamos a lutar contra um inimigo que já está vencido, só falta cair. A condenação está determinada para ele. Assim como a nossa vitória está determinada por Deus. Não a minha vitória da prosperidade, de abrir uma empresa nova, de comprar um carro novo. Não. A vitória da vida eterna está determinada para o povo de Deus. Só que esse mesmo Deus infinito, poderoso, soberano de toda a terra, no mesmo verso é descrito de outra forma. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E não é nem o Deus de Israel, o povo de Israel. É o Deus de Jacó, do indivíduo Jacó. E eu me lembro na mesma hora daquela batalha, durante uma noite inteira, em que Jacó estava agarrado com um anjo, implorando: não te deixarei enquanto não me abençoares. Percebem, irmãos? Aquele que mede o universo aos palmos, como a própria Bíblia diz, estava num relacionamento, numa batalha pessoal de transformação de um homem. Um homem. Nós não temos um Deus inacessível. Nós temos um Deus que se relaciona conosco, que protege individualmente o seu povo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é Ele quem nos esconde, é Ele quem nos protege. É um Deus pessoal. Um Deus que olha para mim, um Deus que olha para você individualmente e fala: eu sou o teu Deus. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que saiu do ventre, eu não me esquecerei de ti. Amém? Meus irmãos, que esse Deus seja o nosso Deus a cada dia. Que nós possamos viver
debaixo do conhecimento de que nada nos separa dele. Deus nos abençoe. Vamos nos levantar, vamos terminar em oração. Senhor, como é bom poder estar à tua sombra, debaixo da tua mão, protegido pelo Senhor dos Exércitos, mas que também é o Deus de Jacó. Obrigado, Senhor, porque na tua palavra nós temos toda a certeza de que nós precisamos, de que nós não estamos sozinhos e de que o nosso protetor, o nosso Deus, é Deus sobre toda a terra. Nunca permita, Senhor, que o teu povo se esqueça disso. Nunca permita que o teu povo se sinta desamparado, porque o Senhor promete que vai nos levar nos ombros durante toda a nossa vida. Por amor do teu nome, pela fidelidade que tu tens contigo mesmo, com a tua palavra, com a tua aliança, dá ao teu povo a segurança de saber que estamos protegidos em todos os momentos da nossa vida. Sê conosco, Senhor, porque não podemos sair da tua presença. Não temos para onde ir, e como Pedro disse, só tu tens as palavras de vida eterna. Nos abençoa com a tua palavra, é o que eu te peço. No nome do teu Filho, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus nos abençoe.